sinagogas. E nesse dia, assim como quando Paulo vai começar a falar sobre a história. Estamos falando da palavra de Deus. A gente está já há um bom tempo no Atos dos Apóstolos. E Deus, Ele tem nos dado tamanha revelação desse livro. Eu falo isso porque eu me incluo no meio. Eu sou impactado pela palavra de Deus primeiramente, e depois a gente transmite a mensagem. De forma que primeiro a gente é quem é impactado com as coisas que Deus faz. E vocês podem ver, né, que nós estamos já há bom tempo em Atos, nas cartas. Se bem que nas cartas nós não olhamos assim de uma forma tão ampla. Mas vamos aí, né? Vamos ver o que Deus tem preparado para nós. E a gente está falando sobre um tema por onde a gente está passando por todos os capítulos de Atos, né, os seus 28 capítulos, mostrando a ressurreição de Cristo sendo enfatizada na fala dos apóstolos. Hora ou outra a gente não vai encontrar a ressurreição de Cristo enfatizada, mas a gente vai encontrar nos personagens. Daí a gente tem, né, a ressurreição do Eutico, lá no tempo de Paulo, a ressurreição, acho que de Tabita, né? Talita, ali no episódio de Pedro. Então, e vários personagens. E não está numa ordem, porque o primeiro tópico, vamos dizer desta forma, eu comecei olhando para as viagens de Paulo, que vai em torno do capítulo 13 ao 22 de Atos. E depois nós demos uma parada no capítulo 15. Nós apontamos ali a ressurreição de Cristo sendo enfatizada e apontamos, ainda resta apontar o pós-viagens de Paulo, que vai do capítulo 23 em diante. E recentemente nós colocamos aí em pauta o capítulo 1 ao 5 de Atos, atingindo o tempo de Pedro. Se a gente fosse fazer na sequência, a gente iria começar pelo começo, né? Pelo capítulo 1. É que na época eu achei por bem de fazer aquilo, de começar por Paulo no capítulo 13 em diante. E eu não estava em mente ainda de fazer assim todo o livro. Mas depois mudei de ideia e resolvi fazer então todos os livros, né? Colocando também a etapa de Pedro, onde é usado a ressurreição de Cristo em pauta como assim a fonte da pregação do Novo Testamento. E a gente olha para isso numa visão assim bem detalhada, a gente vê que o Novo Testamento se resume nisso. Porque qual é a mensagem? A mensagem da cruz é Cristo, né? Daí já entra naquilo que nós falamos, né? Se fala em Cristo, a gente está falando em morte de Cristo. Se fala em morte de Cristo, a gente já tem em mente os efeitos dessa morte. Então a gente teria que olhar para as festas, porque as festas vai dar para a gente os efeitos da morte de Cristo. Então, resumindo, é como se a gente olhasse já para o Antigo Testamento e a gente já visse a obra que Cristo faria quando ele viesse, né, no caso, ele já veio. Mas hoje eu quero retratar com vocês do capítulo 6 em diante, apontando a ressurreição de Cristo em pauta, na voz dos apóstolos. E a gente olha então para o capítulo 6, o capítulo 6 ele é pequeno, e ali vai ser um tempo em que os apóstolos vão se decidirem a respeito de escolherem 7 pessoas para que tomassem conta das mulheres, porque estava havendo uma discussão ali, porque as mulheres gregas estavam sendo discriminadas. Daí então vai Pedro, né, os apóstolos, eles vão se decidirem em levantar um grupo de pessoas
para que tomassem conta dessa área, para que eles pudessem ter o tempo livre para meditação, oração na palavra de Deus, em busca, né, na palavra de Deus, o qual então ali, né, a gente se vê falar de Estevão, que era como se fosse ali um diácono naquele tempo, podemos assim dizer, né, só se fala no Estevão, né, mas juntamente com Estevão, mais 6 homens foram preparados, só que o Estevão é o que se destacou, mas não só foi Estevão, com a missão de cuidar dessa causa. E então, no capítulo 7, no capítulo 6, veja bem, no capítulo 6 a gente não vai ver a ressurreição de Cristo sendo exposta de uma forma direta. Porém, a gente encontra de uma forma indireta, né? Esse que é o brilho da Escritura. Como eu queria que muitos tivessem a mentalidade que a gente sempre fala aqui, né? Mentalidade da lei e as festas, porque você iria olhar para a Escritura de uma outra forma. Ao ponto que quando você enxerga uma coisa, você está enxergando várias coisas ao mesmo tempo. Mas no capítulo 6, então, não vai aparecer. No capítulo 7, a gente vai ter Estevão. Estevão aparece no capítulo 6 e já no capítulo 7 ele é morto. E ele faz um discurso ali diante do povo, diante das autoridades, quais ele estava sendo interrogado. Ele vai... Veja como que é as coisas, né? Ele vai começar desde o tempo de Abraão, Isaac e Jacó, depois vai falar dos filhos de Jacó. Ele vai citar que se tornaram povos, né? Ele vai lá dizer, né? Vai, começa e continua falando. Então você começa a olhar para a vida de Abraão, você já sabe que Cristo, ele já viria, né? Ele era a semente, né? Uma semente que vem desde o passado, que os apóstolos, os profetas ensinavam. Então, se você olha para o capítulo 7 desta forma, você já vê que ele já estaria falando de ressurreição, Estevão. Não precisa ele falar com os lábios, mas basta entender o conteúdo. Assim a gente deve olhar para a Escritura. Então Estevão, ele vai falar um monte de coisas ali, né, para aquele povo, vai fazer uma trajetória ampla da Escritura e não vai aparecer de forma direta também a morte de Cristo, né, mas de indiretamente, né, aquilo que nós falamos, né. Só o fato de falar em Abraão, a gente já tem em mente a morte de Cristo, para quem medita. Porque a gente sabe que de Abraão viria Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó viria as tribos, os filhos, depois as tribos. E de forma que Cristo viria dos judeus, né, de Judá, percebe? Então aqui carece muito treinamento para a gente entender. Já vê a morte de Cristo exposta em Abraão. Para falar isso, né, você precisaria conhecer uma boa parte da Escritura, da família patriarcal, né, e está bem familiarizado com esse tema. E, enfim, no capítulo 8, a gente vai observar que daí Filipe, né, ele vai ser usado agora no capítulo 8, porque depois do capítulo 7, onde a morte de Estevão vai despertar ali a perseguição, e vai começar então uma grande perseguição entre o povo, e o povo todos, né, vão se afugentar para os redores de Jerusalém. Eles vão, tipo assim, viajar para longe, fugindo da perseguição, ao ponto que os apóstolos não, né? Os apóstolos ficariam ali, na redondeza. No capítulo 8 vai ter aquele episódio onde Filipe vai se achegar até aquela carruagem, que vai ter aquele eunuco, né, que vai estar meditando na Escritura, né? E ele está falando sobre quem na Escritura, né? Até quem pergunta para Filipe, né, sobre quem que a escrita, né, estava dizendo. Daí Filipe vai começar a falar com eles, não vai aparecer também a ressurreição. Porém, ele estava falando a respeito de Isaías e apontando para Cristo, para o sofrimento de Cristo, tá vendo? Então, o sofrimento de Cristo, ou seja, tem em mente a Páscoa. Entendeu? Como é que tudo gira em torno da ressurreição.
né? Tudo gira em torno de Cristo. De forma que a gente não viria, então, no capítulo 8, a ressurreição de forma direta. Chegando no capítulo 9, a gente vai ter em mente, em cena, a conversão de Paulo. Ele, né, sai com cartas da liderança, né, dos grandes sacerdotes, no caso, sumo sacerdote, para prender, pegar, aprisionar os do caminho, ou seja, os santos de Deus, os fiéis, a igreja de Deus. E depois, veja que ali no evento onde Cristo aparece para Paulo, né, Saulo de Tarso, né, até ali a gente não vai ver falar da ressurreição, porém ele vai estar vendo o Cristo ressurreto. Entende como é que lá no capítulo 1, Cristo de fato aparece ressurreto para os apóstolos. Agora no capítulo 9 é como se repetisse aquilo. É claro que ali não estavam sendo os apóstolos, mas é o Cristo ressurreto que vai aparecer para Paulo. Tá vendo? Não vai ter ali a palavra ressurreição, mas o Cristo ressurreto é quem aparece para Paulo, né? E Paulo é Saulo, Saulo, por que me persegue? Né? Vai ter todo aquele diálogo entre ele e Saulo. Os homens que estão com Saulo, né, não vão ver o Cristo ressurreto como Paulo vê, mas eles iriam ouvir a fala de Cristo. Né? Deus ele fez dessa forma, né? Planejamento de Deus, né? Estratégia de Deus, onde os homens ouviriam a voz de Cristo aparecendo, falando com Paulo, mas somente Paulo ouviria a voz de Cristo e também viria, pode ver ali o Cristo ressurreto. Então é fascinante a Escritura. Quando a gente trabalha nesse tema, a gente começa a ver tudo isso. Então, depois do capítulo 9, depois que Paulo fica cego e tal, ele vai para Damasco. Né? Depois vai aparecer Pedro no mesmo capítulo. Pedro ele vai curar o Enéas, e depois de curar o Enéas no mesmo capítulo 9, Pedro ele vai ressuscitar aquela mulher. Acho que é Tabita, né? Ou Talita, agora eu não me lembro aqui. Mas ele vai ressuscitar aquela pessoa. Então, vocês estão percebendo o quanto a ressurreição ela é ampla no livro de Atos, no Novo Testamento? Né? Então perceba o quanto é amplo a ressurreição de Cristo sendo exposta na voz dos apóstolos. Pregação do Evangelho e também, hora ou outra, a gente vai encontrar com personagens sendo ressurreto. Na verdade, a gente sabe que os santos de Deus hão de ressuscitar e eles serão primícias para Deus. Assim como Cristo é a primícia, né, dos que dormem, morreu e ressuscitou, os santos vão ressuscitar. Então, o Atos vai trabalhar desta forma, né? Deus vai trabalhar desta forma em Atos, mostrando para nós a ressurreição de Cristo na boca dos profetas, né? A começar com o próprio Cristo ressurreto no capítulo 1 e no capítulo 9. E depois ele vai usar-se de personagens falando de ressurreição. Esse áudio já ficou amplo, eu volto novamente dando a continuidade nesse assunto.